Recording in progress, ou seja, começou a gravação. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite de segunda-feira, hoje que é dia 7 de julho de 2025. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu a respiração, o Senhor nos deu tudo aquilo que a gente precisa para viver. E além do mais, o Senhor nos deu a tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa. E ela nos instrui em tudo o que nós precisamos para uma vida plena, abundante e feliz. E neste momento eu peço ao Senhor que trate o nosso coração na área financeira, que às vezes é uma área difícil da gente lidar e que é muito importante para que nós possamos administrar bem os recursos que o Senhor tem nos dado e colocou em nossas mãos para administrar, de maneira tal que isso não se torne um problema, trazendo infelicidade, tristeza, agonia para a nossa família, mas que, pelo contrário, que seja uma ferramenta, ó Deus, uma ferramenta para abençoar a nossa vida, a obra do Senhor e pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Eu te peço, amém. Graças a Deus. Muito bem, se você tiver alguma pergunta, eu peço a você que vá colocando no chat, pode ir digitando aí no finalzinho. Eu vou fazer a lição toda como fiz na semana passada, porque nós estamos gravando. Depois, no finalzinho, eu paro de gravar e nós vamos para as perguntas, se tiver, as dúvidas e um compartilhamento. Então, vem comigo, concentração total. Hoje, no nosso estudo 3 vamos falar sobre administrar com sabedoria. Olha, duas palavras, administrar e a segunda, sabedoria. Administrar com sabedoria aquilo que Deus nos confiou. Olha o que diz o texto, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Importa que os homens, então normalmente assim, as pessoas que estão ao nosso redor, família, amigos, nos considere como ministros de Cristo. Você é um ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. O que se requer do ministro, do dispenseiro, que tem a dispensa, né? Não sei, no tempo antigo, tinha uma dispensa, um cômodozinho que chamava-se de dispensa. Não sei se é do seu tempo, não sei se você sabe do que eu estou falando, mas tinha lá um cômodozinho que era uma dispensa, onde você, como na época da inflação os alimentos subiam muito, então você achava uma promoção, você comprava lá 10 quilos de feijão, 50 quilos de arroz, um monte de macarrão, um monte de óleo, e você colocava na despensa e ia usando, né? Então surgiu uma promoção, comprava, guardava lá de maneira que não estragasse. Então tinha nas casas, né, algumas casas, uma despensa onde você acumulava lá os produtos que você iria usar ao longo do mês, de 3 meses, quem sabe até do ano, de forma tal que você conseguia usar o seu recurso, né, o seu dinheiro, comprando aquele alimento que ia subindo, de maneira assim quase que diariamente. Então essa palavra dispenseiro, ela tem essa ideia de dispensa, né? Você tem algo que você vai servir e você é dispenseiro dos mistérios de Deus. Ou seja, você conhece, para você não é um mistério, né? Deus já se revelou a você. E você conhece esse Deus que se revelou, e você então serve às outras pessoas este conhecimento, não é? Você é um dispenseiro, né? As pessoas vão vir até você, vão encontrar lá, em vez de arroz, feijão, óleo, vai encontrar lá, opa, quem é esse Deus? Né? O que é o evangelho? O que é a graça? E o que se espera que você e eu, que somos ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, o que se espera de nós? Que nós sejamos fiéis. Em quê? Em tudo. No nosso caso, nós estamos pensando na fidelidade no aspecto financeiro,
de ser um bom administrador daquilo que Deus nos confiou. Muito bem. Assim como um administrador cuida dos bens que pertencem a outra pessoa, nós somos mordomos de Deus e responsáveis pelo que ele nos confiou. Essa palavra mordomo, ela não é muito comum para nós brasileiros, mas ela é muito comum para o europeu, para o oriental. Mas eu vou te dar um exemplo que você vai saber bem. Você já assistiu o filme do Batman? Hã? O Batman era Batman, ninguém sabia que ele era o Wayne, né? Bruce Wayne, um milionário que morava lá numa mansão e todo mundo olhava, pensava que ele não fazia nada de bom pela sociedade, era só um rico. E o Bruce Wayne tinha um mordomo, o Alfred. O Alfred era o mordomo, ele cuidava da casa, ele aconselhava o seu patrão. E o Alfred parece que ele vinha numa linhagem, né? Ele cuidou dos pais do Bruce Wayne. Agora os pais morreram, o Bruce Wayne agora mantém o Alfred como seu mordomo. Então, o que que é o mordomo? É o administrador. É como se fosse assim, é o responsável pela casa. Ele que vai manter lá limpo. Não que ele vá fazer, mas se tiver outros empregados, ele é como se fosse o gerente daquela residência. Não é o dono, ele é o gerente. Então, ele que vai. As cozinheiras, por exemplo, se tiver na casa, vai responder para ele acerca daquela comida que foi bem feita ou não. As pessoas que fazem a limpeza, o jardineiro, o chofer, todos esses servidores, né, de uma casa, de uma residência, de pessoas abastadas, obviamente, responderia a esse administrador. Ele vai cuidar do dinheiro da família, as contas bancárias, ele que vai pagar. Então, tudo que tiver certo ou errado na casa, ele vai ser cobrado. O dono, o proprietário, não vai cobrar do jardineiro, porque o jardim ficou mal cuidado, ele vai cobrar do mordomo. Por que que o jardim está mal cuidado? O mordomo vai, então, falar para o jardineiro, entende? Então, nós somos mordomos. Olha que legal. Você não é o dono, você é o mordomo. Ou seja, Deus te colocou aqui neste mundo como um mordomo, um administrador. Você é um Alfred, uma Alfred daquilo que Deus confiou a você. Ah, mas o que que Deus me confiou? O tempo. Você já viu que a Bíblia diz: remi o tempo que os dias são maus? E quantas vezes a gente administra mal o nosso tempo, hein? Ou seja, quando você gasta mal o tempo que Deus te deu de vida, você está sendo um mau mordomo, você vai ser cobrado por isso. Vai chegar o dia que o dono vai te procurar e falar: ô, mordomo, vem aqui, presta conta para mim do tempo que eu te dei. O que que você fez com ele? Desperdiçou na internet, nas mídias sociais. Você é mordomo responsável do dinheiro, o recurso que Deus te dá via seu patrão. Você também vai responder para o Senhor. Ele vai te chamar e falar assim: me fala como é que você gastou o dinheiro que era meu, eu coloquei em suas mãos via o seu patrão. Deus quer que a gente administre bem os dons que nós temos e que Ele nos deu, os relacionamentos, as oportunidades e até mesmo a criação. Você que joga lixo no chão, você que joga gordura na água e que fica estragando o planeta, Deus vai te cobrar também, que passa estragando, arrancando as plantas, jogando lixo nos bueiros e causando todos esses problemas que a gente vê na sociedade. Nós não cuidamos bem dos animais, sai chutando os animais. Deus vai te cobrar. Porque ele fala assim: o mundo é meu. Os animais, as plantas, a natureza, tudo é meu. Você acha que esse imóvel que você mora aí, que tem esse terreninho, que você tem uma escriturazinha que é seu? Não, é de Deus. E um dia ele vai te pedir contas.
Como que você administrou o planeta que eu deixei para você cuidar? Você foi um mau administrador, um mau mordomo. Está despedido, né? Ou então, parabéns, meu mordomo fiel. Você, ó, foi um excelente administrador. Veja, quando nós pensamos então em mordomia, nós não estamos falando só da área financeira, mas estamos falando de um estilo de vida. Você entender assim, que nada é seu, mas que Deus te deu tudo e que tudo é de Deus e que tudo está em suas mãos para você administrar. Os filhos não são seus, os bens que você tem não são seus. Se você tem essa consciência que tudo é de Deus, você tem a consciência assim, peraí, a forma como eu vivo, eu preciso viver para a glória de Deus. Então, olha que legal. Viver como mordomo, portanto, é reconhecer que tudo que você tem pertence ao Senhor e deve ser usado com sabedoria, com gratidão. Em vez então de você ficar reclamando do seu salário, reclamando do seu patrão, você vai ser grato, porque Deus tem um propósito na sua vida. E eu digo para você, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar e fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus, porque no Senhor nosso trabalho não é vão. Eu já cheguei a uma conclusão muito teológica e muito coerente, que se você trabalha com zelo, se você é um bom profissional, mas o seu salário, o patrão que Deus te deu, porque é Deus que nos paga o salário via um patrão que ele colocou de intermediário. Igual foi com Moisés. Lembra quando Moisés era bebezinho, foi colocado no cesto e ele desceu o rio Nilo? E aí a princesa, a filha do faraó, achou aquele bebezinho, pegou ele, falou: Eu quero adotar esse bebezinho bonitinho, guduchinho, ele vai ser meu filho, mas eu não tenho habilidade de mãe. Eu preciso contratar uma babá, uma pessoa para cuidar deste bebê. E aí a irmã de Moisés estava seguindo lá o rio Nilo para ver, né, monitorar ali o seu irmãozinho. Ela então abordou a princesa e falou assim: Olha, eu conheço uma babá top, the best, a melhor que tem aqui no Egito. E a princesa então falou: quem que é? Ah, ela não falou que era a mãe daquele bebê, ela falou, foi lá e apresentou. E na verdade, quem cuidou do bebê foi a própria mãe, só que recebendo um salário. A princesa então pagou a mãe de Moisés, né, como se fosse a babá dele, para cuidar do filho. Tinha vale transporte, vale refeição, plano de saúde, plano dentário, salário gorducho, que é a rainha, né, filha do rainha não, princesa, né, filha do faraó, pagando bem. Então, olha, a mãe recebeu para cuidar do próprio filho. Olha o que Deus faz, meu irmão. É assim, então Deus te arrumou um trabalho, você trabalha e Deus usa o seu patrão para pagar você um salário. Aí eu volto à minha ideia principal. Quando este patrão não te paga bem, ou não te paga o valor devido que você deveria receber, continue trabalhando bem, porque você está trabalhando para o Senhor.